Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E aí, tá pronto para a aula de hoje? Então, papel, lápis, caneta na mão, que vão ter algumas perguntas no meio da aula que são muito importantes você copiar e responder, porque a nossa aula vai ser muito didática. Então, eu te peço agora neste momento, pega um caderno, caneta, lápis, borracha, para que você possa acompanhar comigo aqui a aula de hoje. Tamo junto? Então, bora pra aula! Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. 12º passo. Se chegamos até este ponto, já tivemos um despertar espiritual. Embora a natureza do nosso despertar seja tão individual e pessoal quanto o nosso caminho espiritual, as semelhanças em nossas experiências são impressionantes. Quase sem exceção, nossos companheiros ou companheiras relatam que se sentem livres, despreocupados durante mais tempo, que se importam mais com os outros e que têm uma capacidade crescente de pensar menos em si mesmos e participar plenamente da vida. A impressão que isto causa nos outros é espantosa. Aqueles que nos conheciam quando estávamos em nossa adicção ativa, quando geralmente parecíamos retraídos e raivosos, nos dizem que somos pessoas diferentes agora. De fato, muitos de nós sentimos como se tivéssemos iniciado uma segunda vida. Perdão. A maneira como vivíamos e as nossas motivações parecem cada vez mais bizarras, à medida que nos mantemos limpos. Contudo, sabemos da importância do nosso passado e fazemos um esforço para não esquecê-lo. Não mudamos da noite para o dia, mas vagarosa e gradualmente, à medida que trabalhamos os passos, nossos espíritos, eles despertaram pouco a pouco. Para nós, ficou cada vez mais natural praticar os princípios espirituais e mais desconfortável agir segundo os nossos defeitos de caráter. Não obstante as experiências poderosas e únicas que alguns de nós tiveram, todos construímos, de forma lenta e dolorosa, um relacionamento com um poder maior do que nós mesmos. Este poder, quer seja nossa melhor e mais alta natureza ou uma força externa, tornou-se nosso, para o associarmos quando quisermos. Ele guia nossas ações e traz inspiração para o nosso crescimento contínuo. Agora, qual foi a sua experiência como resultado do trabalho dos passos? Me diz aí nos comentários. Como tem sido o seu despertar espiritual? E que mudanças duradouras resultaram do seu despertar espiritual? Cada vez que trabalhamos os 12 passos, teremos uma experiência diferente. Sutilezas e significados dos princípios espirituais se tornarão visíveis e nós descobriremos que à medida que a nossa compreensão ela cresce, também crescemos de maneira nova e em novas áreas de nossas vidas. As formas de expressão da nossa honestidade, por exemplo, à medida que compreenderemos o que significa ser honesto, veremos como a prática do princípio da honestidade precisa ser primeiramente aplicada a nós mesmos, para que possamos ser honestos com os outros. Veremos que a honestidade pode ser uma expressão de nossa integridade pessoal. À medida que cresce nossa compreensão desses valores, também se aprofunda o nosso despertar espiritual. Agora, quais princípios espirituais você
correlacionaria a que passo? Como esses princípios contribuíram para o seu despertar espiritual? O que significa para você a expressão despertar espiritual? Bom, muitos de nós lembram-se da primeira vez que ouviram as seguintes palavras: você nunca mais vai precisar usar novamente se não quiser. Ouvir essa mensagem de início foi um choque para todos nós. Talvez nunca tivéssemos pensado em termos de precisar usar, ficando surpresos ao descobrir como aquela afirmação era verdadeira. E logo pensamos, é claro que o uso de drogas deixou de ser uma escolha para nós há muito tempo. Embora esta mensagem ela possa não ter nos ajudado a ficar limpos imediatamente, o mais importante é que nós a ouvimos. Alguém a levou até nós. Alguns de nós acreditaram que poderiam ficar limpos na Irmandade, mas quando se tratava de recuperação, isso parecia quase que impossível. Sentir tudo a esse respeito, fazer amigos, conseguir viver no mundo real, sem que os outros percebessem que éramos adictos, tudo isso, na verdade, já parecia mais do que poderíamos esperar da programação. O dia em que começamos a acreditar que este programa poderia fazer por nós mais do que apenas nos ajudar a ficar limpos, deve ser lembrado como um grande marco em nossa recuperação. O que nos deu esperança foi alguém nos fazer acreditar nisso. Talvez um companheiro ou uma companheira que tenha partilhado numa reunião, que tenha falado com você individualmente, com quem você se identificou de um modo muito pessoal. Talvez fosse o efeito cumulativo de escutar muitos adictos dizerem que a recuperação era possível. Talvez tenha sido o amor incondicional e a insistência silenciosa do nosso padrinho, madrinha ou terapeuta de que poderíamos nos recuperar sim. Seja lá como tenhamos ouvido, esta era a mensagem e alguém a levou até nós. Alguns de nós experimentaram ficar limpos por um longo período e encontraram alegria na recuperação. E eu me identifico muito com isso. Então, experimentaram uma tragédia. Perdão, o tempo está muito seco. Talvez o término de um longo relacionamento, ou a morte de uma pessoa amada, ou a recaída e morte de alguém de quem éramos amigos. Podemos ter caído na miséria ou simplesmente descoberto que os membros da Irmandade não são perfeitos e podem nos ferir. Qualquer crise pode nos levar a acreditar que perdemos nossa fé e nos fazer duvidar que a programação tenha as respostas certas para nós. A barganha que pensávamos ter feito, ficaríamos limpos tentando fazer tudo certo e, consequentemente, nossas vidas seriam felizes. Foi rompida e ficamos nos perguntando novamente sobre o nosso propósito de vida. Em algum ponto, voltamos a acreditar. Talvez alguém que passou pela mesma crise tenha nos ajudado de uma maneira singular. Novamente, alguém levou a mensagem até você. Quais são as diferentes maneiras pelas quais você tem vivenciado esta mensagem? Então, a mensagem pode ser desenvolvida de forma simples. Consiste em podemos ficar limpos, nos recuperar e ter esperança. As lembranças de quando ouvimos a mensagem nos ajudam a entender por que devemos continuar a levar essa mensagem. Mas não é só isso. Só compartilhando podemos manter o que temos. Esta é talvez a mais poderosa razão para propagarmos
a mensagem. E muitos de nós, no entanto, se perguntam como exatamente isso funciona. É realmente muito simples. Reforçamos nossa recuperação partilhando-a. Quando dizemos a alguém que as pessoas que frequentam reuniões regularmente mantêm-se limpas, provavelmente aplicaremos isso à nossa própria recuperação. Quando dizemos a alguém que a resposta está nos passos, provavelmente também a procuraremos nos passos. Quando dizemos a um recém-chegado que escolha e utilize um padrinho ou madrinha, provavelmente manteremos contato com os nossos. Devem existir pelo menos tantas maneiras de levar esta mensagem quanto existem adictos em recuperação. Cumprimentar o recém-chegado que conhecemos na reunião da noite anterior, chamando-o pelo seu próprio nome, é uma poderosa e extraordinária recepção ao adicto que se sente sozinho. Abrir uma reunião assegura a existência de um local para a mensagem ser levada. Servir, em qualquer nível, ajudar a Irmandade a manter-se por si mesmo. E podemos fazer um grande bem conduzindo o nosso serviço na Irmandade de forma carinhosa, amorosa e humilde. Apadrinhar outros companheiros mantém vivo o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro adicto. Que tipo de serviço você está prestando para levar a mensagem? Às vezes, levar a mensagem é um desafio muito grande. A pessoa com quem decidimos partilhar a mensagem, ela parece incapaz de ouvir. Isso engloba desde alguém que vive recaindo até alguém que escolhe manter um comportamento destrutivo. É tentador pensar que nossos esforços estão sendo desperdiçados e que deveríamos desistir de tal pessoa. Antes de tomar essa decisão, deveríamos pensar sobre todas as circunstâncias atenuantes. Vou dar um exemplo aqui. Estamos apadrinhando alguém que simplesmente não está seguindo as nossas recomendações. Sugerimos uma tarefa escrita e não temos notícias mais da pessoa, até sabermos que está novamente com problemas. Partilhamos com maior entusiasmo a nossa experiência com a situação que a pessoa está enfrentando. Nós explicamos detalhadamente como a nossa doença estava presente e como usamos os passos para encontrar a recuperação. Mas o nosso afilhado ou afilhada continua agindo do mesmo modo destrutivo, repetidamente. E isso pode ser muito frustrante, mas antes de desistir, precisamos lembrar que nossa escolha não é se levamos a mensagem, mas como. Precisamos deixar o nosso ego fora desse caminho. Não temos de receber os méritos ou a culpa pela recuperação de outra pessoa. Simplesmente transmitimos a mensagem da maneira mais positiva possível e permanecemos disponíveis para ajudar. Quando solicitados, também precisamos lembrar que não temos condições de saber o que acontece na mente ou no espírito de alguém. Nossa mensagem, ela pode parecer não estar atingindo o alvo, mas talvez a pessoa é que não esteja pronta para ouvi-la naquele momento. Pode ser que as nossas palavras, elas fiquem com a pessoa por muito tempo e venham a ressurgir exatamente na hora certa. Pensando bem, todos nós podemos lembrar de frases que ouvimos nas reuniões, quando nós éramos recém-chegados, vamos colocar assim, que não entendemos naquela época, mas que ressurgiram na nossa mente anos depois e nos deram motivos para ter esperança.
ou uma solução para o problema que estávamos atravessando. Levamos a mensagem e partilhamos livremente, mas não podemos forçar uma pessoa a recebê-la. Nossa política de relação pública, ela se baseia na atração, não em promoção. E isso também se aplica a nossos esforços pessoais de levar a mensagem. Pode ser que não sejamos a melhor pessoa para apadrinhar alguém. Cada um tem necessidades diferentes e aprende de modos distintos. Alguns podem crescer com um determinado padrinho, mas não se sair bem com outro que tenha um estilo de apadrinhamento diferente. Alguns padrinhos, eles dão muitas tarefas para escrever. Outros são muito exigentes quanto ao número de reuniões que os seus afilhados devem assistir. Alguns são mais atuantes, enquanto outros apenas respondem se forem chamados. Nenhum é melhor ou pior do que o outro. Eles são apenas diferentes. Outra vez, podemos achar difícil levar a mensagem porque não estamos nos sentindo bem na vida ou na recuperação. Nossa primeira reação será provavelmente ir a uma reunião e descarregar todos os problemas para nos livrarmos deles. Mas a reunião, ela é um lugar para levar a mensagem, desabafar os nossos problemas, sem nos vincular à recuperação e nem tentar deixar clara a mensagem. Foge ao propósito básico de nossos grupos. Podemos levar a mensagem mostrando que, apesar de passar por problemas terríveis, não usamos e estamos numa reunião, esforçando-nos para trabalhar a nossa recuperação. Muitas vezes pensamos que a melhor maneira de levar a mensagem é focar os recém-chegados e dizer a eles o quanto a recuperação é boa. Também devemos sempre ter em mente que, independentemente do nosso tempo limpo, nós necessitamos ouvir a mensagem. Sentar tranquilamente numa reunião será uma boa maneira de fazer isso. Cite aqui para mim agora algumas maneiras de levar a mensagem. Quais as que pessoalmente você tem praticado? Qual é o seu estilo pessoal de apadrinhamento? Qual é a diferença entre atração e promoção? O que levar a mensagem está fazendo por você? Como a quinta tradição e o 12º passo estão entrelaçados? Isso aí é para quem é membro. O que te faz continuar voltando e acreditando na programação? O que é um serviço abnegado? Como você tem praticado? Há outros adictos porque o 12º passo ele especifica que devemos levar a mensagem a outros adictos. Porque a programação funcionou para nós, quando não mais havia funcionado. Quase todos nós tivemos alguém, um professor, um conselheiro, um membro da família, um policial, um terapeuta, para nos dizer que usar drogas estava nos matando e destruindo tudo o que nos importava. E que poderíamos mudar de vida, ficando longe de nossos amigos que usavam, ou, ao menos, limitando o nosso acesso às substâncias. Muitos de nós poderíamos até concordar de algum modo, a menos que estivéssemos em completa negação. Então, por que não conseguimos sentir alívio até encontrar a programação? O que esses irmãos, esses companheiros tinham para nos fazer acreditar que a recuperação ela seria possível? Em síntese,
credibilidade. Sabíamos que eles são simplesmente iguais a nós, que pararam de usar e encontraram uma nova maneira de viver. Eles não se importam com o que tínhamos ou deixávamos de ter. Nas leituras do começo das reuniões, ouvíamos que não importava o que ou o quanto você usou. Muitos de nós sentiram-se gratos por descobrirem que faziam parte de algo. Sabíamos que sofríamos bastante, mas queríamos ser aceitos. E nós fomos aceitos. Os adictos que conhecemos quando começamos a ir às reuniões fizeram com que nos sentíssemos bem-vindos. Eles nos ofereceram seus números de telefone e nos encorajaram a ligar a qualquer hora. Mas o que encontramos de mais importante foi a identificação. Membros que usavam como nós partilharam as suas experiências de como ficar limpo. Os membros que sabiam exatamente o quanto nos sentíamos isolados e sozinhos pareciam perceber instintivamente que precisávamos de um simples e amoroso abraço. Era como se todo o grupo soubesse exatamente do que você estava precisando naquele momento, sem que tivéssemos de pedir. Costumamos dizer uns aos outros que somos afortunados por ter este programa. Ele nos dá o caminho para viver dentro das nossas realidades. Depois de ficar limpos por um período, nós começamos a compreender que os princípios da programação são realmente universais e provavelmente poderiam mudar o mundo se praticados por todas as pessoas. Podemos começar a questionar por que não abrir a programação a todos aqueles que tenham qualquer tipo de problema. Como aprendemos com os nossos antecessores, ter um único propósito é um dos meios mais eficazes de assegurar que o adicto ele tenha a oportunidade de encontrar a identificação de que precisa. Se a programação tentasse ser tudo para nós, um adicto poderia chegar querendo saber apenas como parar de usar drogas e talvez não encontrasse ninguém que soubesse lhe dar essa resposta. Agora, por que um membro da Irmandade é capaz de me sensibilizar de uma maneira que ninguém mais consegue? Escreva isso, escreva essa experiência para você. Qual é o valor terapêutico, na sua visão, de um adicto ajudando outro adicto? Por que a identificação ela é tão importante nesse processo? Não podemos ser tudo para todos. Não deveríamos nem tentar. Todavia, isso não quer dizer que não possamos compartilhar a nossa recuperação com outras pessoas. De fato, não seremos capazes de evitá-lo. Quando vivemos o programa, os resultados eles aparecem em todas as áreas de nossas vidas. Praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Quando falamos em praticar os princípios de recuperação em todas as nossas atividades, a palavra-chave é prática. Não precisamos ser capazes de aplicar com perfeição os princípios espirituais em todas as situações de nossa vida. Apenas temos que continuar tentando. Os benefícios espirituais que recebemos ao trabalhar os passos são decorrentes do exercício, não do sucesso. Por exemplo, tentamos praticar o princípio da compaixão em cada situação de nossas vidas. Provavelmente, isso é relativamente fácil praticar com relação a adictos na ativa que vem à sua primeira reunião, não importando o quão necessitados ou beligerantes esses recém-chegados estejam.
mas é quanto a alguém retornando de uma recaída ou múltiplas recaídas. E se esse companheiro anda culpando a Irmandade por suas recaídas, e alguém que retorna às salas displicentemente, parecendo considerar a recuperação garantida? E quando se trata de um afilhado nosso? Aí nós vamos descobrir que praticar o princípio da compaixão não é tão fácil quanto costumava ser. Não nos sentimos compadecidos pela pessoa, mas ainda assim podemos praticar este princípio em nossas atividades. Tudo o que temos a fazer é continuar levando a mensagem incondicionalmente. O nosso padrinho, madrinha ou terapeuta, ele pode nos ensinar como sermos compassivos, sem deixarmos a impressão de que achamos normal uma recaída. Podemos orar e meditar pedindo a um poder superior que nos ajude a ter compaixão. Este passo nos incentiva a praticar os princípios espirituais em todas as nossas atividades. Muitos de nós gostariam de separar este requisito das suas profissões, dos seus relacionamentos amorosos ou de outras áreas de suas vidas, porque não estamos certos de conseguir o que queremos, se tivermos que praticar princípios espirituais. Por exemplo, podemos muito bem obter sucesso aparente e recompensa financeira, negligenciando os princípios espirituais em nosso trabalho. Podem nos pedir para aceitarmos compromissos de curto prazo que resultariam em lucro para toda a empresa. Porém, o produto final talvez arriscasse a segurança das pessoas que o adquirisse. Então, o que fazemos? Praticamos os princípios espirituais da nossa recuperação. Existem muitas escolhas de atitudes que atendam os nossos ensinamentos. O importante é entendê-los. Estranhamente, alguns de nós deixam de praticar os princípios justamente no serviço. Paramos de dar aos outros o benefício da dúvida no ambiente de serviço. Acusamos abertamente os outros de tramar intrigas e dizemos palavras cruéis, porque não estamos praticando o princípio da gentileza. Estabelecemos procedimentos impossíveis para aqueles a quem designamos uma tarefa dentro do quadro de serviço, porque não praticamos o princípio da confiança. Tornamos-nos presunçosos, beligerantes e sarcásticos. É irônico que queiramos atacar aqueles a quem confiamos nossas próprias vidas em reuniões de recuperação. Nós precisamos nos lembrar de praticar os princípios espirituais em qualquer reunião, seja de serviço, seja de recuperação. O serviço nos dá muitas oportunidades de praticá-los. Saber qual princípio espiritual aplicar em cada situação é difícil, mas geralmente é aquele princípio que se opõe ao defeito de caráter pelo qual somos movidos normalmente. Por exemplo, se nos sentimos compelidos a exercer absoluto controle de uma situação, podemos praticar o princípio da confiança. Se normalmente somos arrogantes numa certa situação, podemos praticar o princípio da humildade. Se nosso primeiro impulso é de retirada ou isolamento, podemos nos aproximar. O trabalho que fizemos no 7º passo, de achar os opostos de nossos defeitos de caráter, e o trabalho que fizemos no início deste passo, de identificar os princípios espirituais nos passos anteriores, eles nos darão ideias adicionais daqueles que precisamos praticar. Embora a maioria de nós
venha a elaborar listas muito similares de princípios espirituais, a atenção que dedicaremos a alguns deles irá refletir nossas necessidades individuais. Como você pode praticar os princípios em diferentes áreas da sua vida? Quando você acha difícil praticar esses princípios? E que princípios espirituais você tem mais dificuldade de praticar? Mesmo nos pedindo para praticar princípios espirituais, este passo ele possui princípios específicos, intrínsecos a ele. Nele iremos focalizar o amor incondicional, a abnegação e a perseverança. Praticar o princípio do amor incondicional no 12º passo é essencial. Ninguém precisa mais de amor incondicional do que um adicto que sofre. Não perguntamos nada àqueles a quem tentamos levar a mensagem. Não pedimos dinheiro, não pedimos gratidão, nem ao menos pedimos que fiquem limpos. Nós simplesmente nos doamos. Isso não significa que não precisemos tomar precauções básicas. Se acharmos que não é seguro levar o adicto que sofre para a nossa casa, não devemos fazê-lo. As abordagens do passo 12 sempre devem ser feitas com outro membro da Irmandade. Praticar o princípio do amor incondicional não requer que nos deixemos à mercê de abusos. Algumas vezes, a melhor maneira de amar é ajudar e deixar de ser facilitador do uso de alguém. Como você tem praticado o princípio do amor incondicional com outros adictos? Que você vem tentando ajudar? Por que nós levamos essa mensagem? Não é para servir a nós mesmos, apesar de sermos beneficiados. Levamos a mensagem para ajudar os outros a se livrarem da adicção e crescerem como indivíduos. Se tivermos atitudes de posse com os nossos afilhados, como se suas vidas fossem ser destruídas caso não direcionarmos cada uma de suas ações, como se não pudessem ficar limpos sem a nossa ajuda, perderemos o objetivo do 12º passo. Não esperamos reconhecimento pelo número de afilhados ou pela qualidade de sua recuperação. Não esperamos reconhecimento pelo serviço. Fazemos essas coisas para realizar algo de bom. É um grande paradoxo o modo como o serviço abnegado ele se transforma na expressão de nosso eu mais profundo. Através de nosso trabalho nos passos anteriores, revelamos um eu que se importa mais em deixar que o poder superior atue através de nós do que com a obtenção de reconhecimento e glória. Revelamos uma parte nossa que valoriza mais os princípios do que o exercício da própria personalidade. Assim como a doença, frequentemente se revela no egocentrismo, nossa recuperação ela se expressa esplendidamente através do serviço abnegado. Eu encorajo aqui a todos a tomar as suas próprias decisões e, consequentemente, crescer em recuperação. Você dá conselhos, partilha a sua experiência? Qual é a sua atitude no que diz respeito ao serviço? Como você tem praticado o princípio da abnegação nos seus esforços para servir? Devemos praticar a perseverança. Isso significa continuar fazendo o melhor que pudermos. Ainda que retrocedamos
e não alcancemos nossas expectativas, precisamos reafirmar o nosso compromisso com a nossa recuperação. A perseverança impede que um mau despertar ou um mau dia possam nos colocar num padrão que leve à recaída. Este compromisso ele assegura que continuemos a praticar os princípios do nosso programa, independentemente do modo como nos sentimos. Prosseguimos trabalhando o programa, não importando se ele nos deixa alegres ou entediados, chateados ou completamente frustrados. Devemos continuar comprometidos com nossa recuperação. Legal, família? É isso aí. Chegamos aqui eu não vou dizer ao final, mas ao fechamento desse ciclo, ao qual ele deve ser constante em nossas vidas. Eu estou limpo há esses anos devido à prática contínua dessa programação que funciona para mim já tem 13 anos. E se funciona também, ela também funcionará para você. Basta você se dedicar e se esforçar, porque, infelizmente, nem todos os adictos querem ficar bem. Mas para você que quer, para você que seguiu todas essas aulas comigo, eu tenho certeza que algo dentro de você foi ativado. Eu espero profundamente no meu coração que algo tenha sido mudado dentro de você. Legal? Então, se você gostou dos demais vídeos aí, dessas aulas que a gente fez juntos aqui, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, que também é uma forma da gente levar a mensagem. Pratique, leve, compartilhe os outros vídeos também, para aquele adicto que ainda sofre. Mesmo que às vezes ele nem veja, mas um dia eu tenho certeza que um poder superior vai tocar o coração desse companheiro e ele vai começar a caminhar sentido a libertação. Tamo junto? Que o Eterno abençoe e valeu!